Salmos 142, vamos ler a partir do versículo de número 5, diz assim: A ti clamei, Senhor, e eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Versículo 7 e último: Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão, porque me fizeste o bem. Palavra do Senhor. Amados, aqui no versículo que nós estamos lendo, a Bíblia está falando, na palavra de Deus, sobre um tipo de prisão. Não está falando sobre uma prisão física, que alguém pode entrar e ficar preso nesse lugar. Mas a Bíblia está falando sobre um tipo de prisão, que é uma prisão espiritual. Uma prisão espiritual. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que no princípio Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que ele seja como nós. E a Bíblia diz que Deus os fez homem e mulher, macho e mulher. Mas você vai admirar, quando você ler o capítulo de número 2 do livro de Gênesis, a Bíblia vai recomeçar e Deus vai dizer agora: e Deus criou o homem do pó da terra, e Deus soprou sobre o homem, e o homem foi feito uma alma vivente. Você encontra dentro desses versículos um paradoxo. Parece que o versículo não casa, parece que não dá para se entender. Por quê? No capítulo 1 Deus disse: façamos o homem. No capítulo 2 Deus criou o homem. E nós vemos que no capítulo 2 Eva não existe. Deus só criou o homem. Então o que isso significa? No capítulo 1, quando Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, não é? E a nossa semelhança, para que ele seja como nós, a Bíblia está querendo nos dizer que Deus, no capítulo 1, ele criou o espírito do homem. Deus não criou o corpo do homem, mas o homem passou a existir espiritualmente. Deus criou o espírito do homem, Deus criou meu espírito, Deus criou o teu espírito, Deus criou o espírito de todos os homens que hoje existem. Nós já existíamos desde a eternidade. Deus criou nossos espíritos. Você precisa saber que quando uma mulher está grávida, a barriga de uma mulher, ou o ventre de uma mulher, ou o útero de uma mulher, é um portal pela qual os espíritos que existem no mundo espiritual passam a viver na terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que em realidade o homem é espírito. A nossa realidade não é isso que você está vendo. Nós somos espírito. Existe um espírito dentro de nós. E no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, para que ele seja como nós. Como é que Deus é? Deus é espírito. Então Deus criou o homem para ser espírito como ele é. E no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus, ele pega o pó da terra, ele cria o corpo do homem, e quando Deus cria o corpo do homem, a Bíblia diz que Deus assoprou sobre aquele corpo que ele tinha criado, e quando ele soprou sobre aquele corpo, o homem foi feito alma vivente. Então Deus primeiramente criou o espírito do homem, depois Deus criou o corpo do homem através do pó, e quando Deus soprou, Deus colocou o espírito que ele tinha criado dentro do homem, a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. O que significa que a fusão do espírito em contato com o corpo, com a argila, criou a alma. A alma, ela é fruto do contato do corpo com o espírito. Quando o corpo e o espírito se juntaram, criou um novo elemento que se chama o espírito, a alma. Então eu preciso do meu espírito para me comunicar com o espiritual. Eu preciso do meu espírito para me comunicar com Deus. Deus fala comigo no meu espírito. Deus me revela as coisas no meu espírito. Deus me dá sonhos no meu espírito. Deus me mostra coisas que vão acontecer no meu espírito. A unção de Deus está no meu espírito. A glória de Deus está no meu espírito. Tudo aquilo que Deus quiser fazer sobre mim, Deus vai fazer através do meu espírito. Eu tenho 5 sentidos espiritual. Eu tenho a minha visão espiritual, eu tenho audição espiritual, eu tenho olfato espiritual, eu tenho um paladar espiritual, eu tenho a mão espiritual. A Bíblia diz que dentro da Bíblia, o profeta, ele comeu de um rolo. Esse rolo não era um rolo físico, era algo espiritual que ele comeu, e ele sentiu sabor de mel num papel.
Era um papel que Deus colocou dentro dele, mas ele sentiu o sabor de mel dentro daquele papel. Para dizer que espiritualmente também nós temos um paladar. Você pode entrar num lugar e você sentir cheiro. Você não sabe como explicar, mas você entra naquele lugar e você sente o cheiro do poder do inimigo naquele lugar. Você pode chegar num lugar e você sentir arrepios e você sentir que algo não está bem naquela casa, que existe atividade de espíritos malignos naquele lugar, porque Deus te privilegiou com sentidos espirituais. Você não tem somente sentidos físicos, mas você também tem sentidos espirituais. Você precisa entender que fora os teus olhos físicos, você também tem um olho espiritual. E você deve trabalhar para que os teus olhos espirituais se abrem. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: se os teus olhos físicos te escandaliza, arranque-o e jogue fora. O que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus está falando o seguinte, que se os olhos estão te incomodando, se os olhos estão te levando para o pecado, arranca. Porque senão ele vai te levar para o inferno. Mas se você entrar numa nova outra dimensão, se você navegar na palavra de Deus, você vai entender que a abertura dos teus olhos espirituais, é condicionado pela pureza dos teus olhos físicos. A abertura dos teus ouvidos espirituais é condicionado por aquilo que você ouve. Vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas falam, eu já ouvi muitos pastores pregar, por exemplo, dizer que música secular é pecado. Ouvir música secular é pecado. Ouvir música secular é pecado. Você procura na Bíblia, você não vai encontrar nenhum versículo que fala sobre música secular. Eu vou falar algo que esse cara vai te escandalizar. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi feito numa festa. Que tipo de música estava tocando na festa quando Jesus estava? Que tipo de música as pessoas que estavam na festa, estavam ouvindo naquele lugar? Se ouvir música secular é pecado, então se passar um pacadão agora, um carro aqui na minha rua, automaticamente ouvi, então eu pequei. Porque a gente vai em festa, as pessoas colocam música mundana. A gente ouve, porque está tocando. Então estou ouvindo, então eu pequei. Claro que não. Não existe nenhum versículo que diz que ouvir música secular é pecado. Mas, escute o que eu vou falar para você. A Bíblia diz tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Se existe um louvor nisso, pensai. Ouvir a música espiritual, se calhar não é pecado, se calhar, não estou afirmando. Mas é uma música que vai sujar o meu espírito. Porque muitas dessas músicas foram inspiradas pelo diabo. Muitas pessoas fizeram pacto para ter sucesso. Eu vi história de uma cantora que estavam dizendo que dorme na casa de um quimbandeiro para fazer trabalhos para ter sucesso. O problema é a origem dessas músicas. O problema é o lugar de onde essas músicas vêm. São músicas sujas. Pode até não ser pecado, mas essa música vai sujar o teu espírito. É uma música que não vai te aproximar de Deus. É uma música que vai te afastar de Deus. Então, se calhar não é pecado, não posso afirmar, só Deus é que sabe. Mas eu entendo que é uma música que não nos leva para perto de Deus. Não existe nenhum louvor naquilo. Então não é agradável. Eu preciso manter os meus ouvidos limpos. Eu preciso controlar aquilo que entra nos meus ouvidos. Porque a abertura dos meus ouvidos espirituais é condicionado pela pureza dos meus ouvidos físicos. Eu tenho que manter as minhas mãos limpas. A Bíblia diz: quem subirá no trono de Deus? Quem subirá no santuário de Deus? Quem subirá na presença de Deus? Aquele que é limpo de mãos. Para nós entrarmos na presença de Deus, depende da santificação das nossas mãos. Nós temos 5 sentidos espirituais e nós temos 5 sentidos físicos. Temos sentidos espirituais para nos conectar com o mundo espiritual e temos 5 sentidos físicos para nos conectar com o mundo físico. Eu estou me conectando com você através dos meus olhos que eu estou vendo. Eu estou me conectando com você através daquilo que eu estou pregando. Eu estou me conectando com você daquilo que ou seja, existem sentidos em mim, exteriores, que me permitem de comunicar e comungar com você. Então, isso é um privilégio. Por isso nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente vê
com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente cheira, com aquilo que a gente come, porque essas coisas também podem afetar o nosso espírito, podem afetar a pureza do nosso espírito, pode afetar o crescimento do nosso espírito. Então Deus cria o espírito do homem, Deus cria o corpo do homem, e quando Deus sopra para dentro do homem, a Bíblia diz que o homem foi feito uma alma vivente. E é dentro da nossa alma que nós encontramos os nossos pensamentos. É dentro da nossa alma que nós encontramos as nossas emoções. É dentro da alma que nós encontramos as nossas imaginações. A nossa alma, ela é o centro da nossa personalidade. Deus criou nosso espírito para nós se comunicarmos com o mundo espiritual. E Deus criou a nossa alma para nós nos comunicarmos com o mundo físico. A minha personalidade não está no meu corpo. A minha personalidade está na minha alma. Porque dentro da minha alma que eu encontro as minhas vontades, que eu encontro o meu poder de escolha, que eu encontro os meus desejos, os meus feelings, tudo aquilo que eu sinto. Então, a nossa alma, ela é algo muito perigosa. Você lê na Bíblia, Davi, ele orando várias vezes, falando com a sua alma: por que estás triste, minha alma? Por que se abates dentro de mim? Um dos inimigos do crescimento do homem é a alma. São os nossos pensamentos, são os nossos desejos, são as nossas escolhas. A Bíblia diz: de onde vêm as vossas lutas, a saber, senão dos vossos desejos. São os nossos desejos, são as nossas escolhas que traz luta para nós. É aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós olhamos com os olhos e nós queremos: uau, eu quero isso para mim. São as coisas que trazem a luta para nós. Por isso, Deus mandou ministrar para você que é importante que a sua alma seja liberta. Você teve experiências muito ruins ao longo da sua vida. Você sofreu traições. Tudo isso fica dentro da tua alma. Existem feridas que não podem ver com os olhos físicos. Existem cicatrizes que podem ver-se pelo corpo, pela pele. Mas existem cicatrizes, existem feridas que são criadas a nível de alma. Alguém que foi abusado, alguém que foi humilhado, alguém que nasceu fruto de um estupro, alguém que é traído pelo marido dia após dia. O marido vem e pede perdão, mas existe um buraco dentro desse coração. Existem feridas que estão abertas dentro do coração dessa pessoa. Existem feridas abertas dentro da alma dessa pessoa. Um homem acordou totalmente nervoso e falou uma palavra tão negativa para sua esposa. Ele disse para sua esposa: vai para lá. Machucou a esposa. A esposa ficou machucada. E depois que essa esposa ficou machucada, ela não ficou machucada na pele, mas ela ficou machucada dentro da alma. E a raiva foi tão forte dentro dessa mulher que ela, sentada no seu canapé, um cachorro chegou perto dela e ela deu um pontapé no cachorro: sai daqui. E o cachorro saiu correndo. Quando o cachorro saiu correndo, amado, saiu até a rua, encontrou um homem e esse cachorro mordeu esse homem. E quando mordeu esse homem saiu correndo e um carro veio e atropelou esse homem. Esse homem foi parar no hospital e a pessoa que atropelou ele acabou destruindo o seu dia, ficou tão triste porque ele tinha atropelado alguém. As pessoas só viram o acidente que aconteceu na rua, só viram o homem que atropelou o homem, só viram o cachorro que mordeu a pessoa, mas não sabem que o problema começou dentro de casa, quando um homem ou uma mulher tratou mal o seu cônjuge ou falou mal ao seu cônjuge. O que eu estou querendo falar? Feridas geram feridas. Uma pessoa machucada vai machucar outras pessoas. E o ciclo continua. Existem acidentes que aconteceram agora aqui na rua que foram provocados em casa. Que foram provocados por causa de discussões que aconteceram ontem. Porque pessoas feridas, elas ferem pessoas. Pessoas machucadas, elas machucam pessoas. E assim continua um ciclo de pessoas que continuam se machucando. Eu vou repetir essa história para você ouvir. Rafa, paz, querida.
Um homem ou uma mulher brigou com a sua esposa de manhã. A sua esposa, chateada, depois do cachorro ter chegado perto, deu um pontapé no cachorro. O cachorro saiu correndo que nem louco. Chegou na rua, mordeu alguém, porque ele estava atordoado. Esse homem que foi mordido queria fugir do cachorro, outro carro veio, bateu nele e ele foi parar no hospital. E o homem que estava dirigindo ficou totalmente triste, levou esse homem para o hospital. Esse homem não conseguiu para a sua reunião que ele tinha. Esse homem não conseguiu para a sua empresa. E ele ficou totalmente triste. Ai meu Deus, eu estraguei o meu dia. Sabe por quê? Porque existe um homem que machucou alguém em casa. Não foi o cachorro que mordeu que é o culpado. Mas é porque uma mulher foi machucada em casa. E essa mulher machucou o cachorro. E o cachorro machucou alguém na rua. E a pessoa que estava na rua, fugindo do cachorro, foi atropelado. E por causa disso, um homem que estava indo para uma reunião, a sua reunião foi totalmente destruída. Então, uma pessoa que foi machucada vem machucar outras pessoas. Dani, Deus abençoe abundantemente. Uma pessoa que machucou, vai machucar. É um ciclo. A raiva é um ciclo. A ira é um ciclo que continua. Muitas das vezes a gente não sabe, a gente não pensa que a gente pode machucar alguém. E isso pode ter grandes repercussões. Pode ter repercussão na empresa dessa pessoa. Pode ter repercussão na reunião que a pessoa vai ter. Você tratou mal uma pessoa. Essa pessoa foi para uma reunião, tratou mal alguém. Eu lembro que, acho que foi alguns meses atrás, 1 ou 2 meses, eu liguei para a pizzaria, que eu peço pizza. E eu falei para a mulher, eu quero uma pizza. E aí eu fiquei em dúvida quanto segundo o sabor. E eu perguntei para as pessoas que estavam comigo, o que vocês vão querer? E a mulher falou assim para mim, quando você ligar aqui, primeiramente você tem que decidir o sabor. Não liga sem você saber o sabor. Ela me tratou mal. E eu fiquei totalmente chateado e disse, você tem que me atender. Porque eu sou um cliente e você é funcionária. De repente o Espírito Santo veio sobre mim e me disse, você é cristão. No final de tudo, depois de eu responder, eu disse para ela, desculpa, tá querida? Porque com certeza essa pessoa foi magoada por alguém quando estava atendendo lá na empresa. Alguém se calhar ligou para ela, falou de um jeito ruim com ela. Muitas das vezes a gente vai para o banco, a gente vai para a empresa, a gente vai para um lugar e a gente encontra uma secretária com aquela cara toda amarrada, toda chateada. E a gente não entende por que essa pessoa está me tratando mal. Por que essa pessoa está me olhando torto? Por que essa pessoa está me olhando desse jeito? Porque existe alguém que chegou antes de você, que machucou essa pessoa, que falou mal com essa pessoa, que maltratou essa pessoa, que falou com arrogância, que demonstrou excesso, que mostrou um comportamento não bom. E você, o azarado, quando chega naquele lugar, você é maltratado. E você diz, mas por que essa secretária está me maltratando? Por que o diretor dessa empresa está me maltratando? Porque existe alguém que chegou naquele lugar antes de você e que tratou mal essa pessoa. E que falou mal para essa pessoa. Nós aprendemos sempre isso em cura interior, libertação. Tem irmãos que estão aqui que já fizeram cursos, eu conheço. E a gente já ouviu que esse ciclo é um ciclo vicioso. Que pessoas machucadas ferem. Por isso é importante você buscar a libertação diária da sua alma. Tem pessoas que estão aqui que teve uma relação, namorou com alguém. E esse namorado te traiu. Eu conheci uma irmã, essa irmã ela é totalmente magra. E ela falou assim pra mim, disse, apóstolo, meu marido falou pra mim que eu não tenho um bumbum. Foi isso que a irmã falou pra mim. E por causa disso a irmã ficou doida, a irmã tá na academia que nem louco. A irmã não está treinando porque ela quer estar bem, quer ter uma boa saúde. A irmã tá ferida. A irmã tá machucada. E aí ela começa a treinar que nem doida, fica tomando medicamento, fica tomando drogas para ganhar volumes no corpo, porque alguém lançou uma palavra que criou uma ferida, que criou complexos de inferioridade dentro dela. Amados, a nossa alma ela é um mistério. A alma é algo que até hoje nunca foi entendido pela ciência. É algo muito profundo, é algo que precisa ser estudado. E durante esses dias, até sexta-feira, eu quero falar com vocês sobre esse tema, a libertação da alma. Eu não consegui compartilhar a live hoje. No meu grupo tem bastante gente que está no nosso grupo, que não está aqui hoje.
Infelizmente eu não consegui. Mas, amados, nós precisamos buscar a libertação da nossa alma. Se nós não buscarmos a libertação da nossa alma, nós vamos machucar pessoas. Quantas pessoas estão me acompanhando aqui hoje que tiveram um relacionamento todo atordoado, todo destruído, todo acabado, um relacionamento todo torto, e por causa desse relacionamento ele já não consegue mais confiar em novos homens, não consegue confiar em outras pessoas. Quantos de nós? Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas foram lesadas? Quantas pessoas foram pisadas? Quantas pessoas foram humilhadas? E por causa disso criou Oh, Jesus. Eu lembro de um pastor, o pastor é negro, assim como eu sou negro. Amados, eu tenho uma autoestima, eu me sinto um cara tão maravilhoso. E eu estava falando com esse cara, eu notei que sempre que eu estou com esse cara, se a gente estiver assim no meio de pessoas brancas, os irmãos entendem, ele fica muito acanhado, ele não consegue falar. Ele fica como se ele estivesse com medo, como se ele estivesse buscando a aprovação das pessoas. E eu não entendia, e a esposa dele é branca, né? Ele é negro. E uma vez eu conversei com a esposa, porque a esposa é minha amiga. A esposa me disse assim, conversa com meu marido. Disse, meu marido foi muito machucado quando estudava, as pessoas apelidaram ele no colégio, as pessoas chamavam ele de nome. Eu não vou falar nomes muito feios. Nomes muito feios, muito feio. E por causa do tom da pele dele, as pessoas deu a entender a ele que tinha algo errado com ele. Por causa disso, ele cresceu com um complexo que, quando ele está diante de pessoas, ele não consegue falar. E é um pastor. Não consegue falar, ele fica bloqueado. Ele tem uma ferida na alma. Ele está doente a nível de alma. O inimigo criou uma ferida dentro da alma dele. Quantas pessoas estão me acompanhando hoje que estão com feridas abertas dentro do coração? Por causa de situações que você viveu. Por causa de situações que você foi humilhado. Por causa de situações que as pessoas te rotularam, que as pessoas olharam para você e as pessoas viram, não, ela não é a pessoa perfeita, ela não tem um corpo perfeito, ele não tem um corpo perfeito. Amado, se você não se amar, você precisa se amar. Eu lembro que teve uma época que eu estava muito solitário, era solteiro, muito triste. E eu comecei a fazer um exercício, comecei a fazer coisas para mim, comecei a comprar coisas para mim, comecei a ir ao cinema sozinho, aprendi a me curtir, aprendi a estar comigo, a estar comigo mesmo, aprendi a me amar. Eu tinha medo do escuro, comecei a orar no escuro, comecei a enfrentar o escuro. Hoje em dia o escuro é o meu melhor lugar, é onde eu quero estar, eu adoro orar no escuro. Eu adoro orar com tudo escuro, me sinto, tô indo. Porque tive que lutar contra isso. Eu não sei que trauma você está vivendo, eu não sei que traumas você tem, eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você experimentou, mas o Senhor, Ele quer te libertar hoje. O Senhor diz para você, não se lembra do passado, não considere os fatos antigos, eis que eu farei coisas novas. Davi disse, Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. O Senhor quer tirar a sua alma dessa prisão. O Senhor quer tirar a sua alma desse lugar escuro que o inimigo te colocou. O Senhor quer te tirar desse buraco profundo onde você entrou. Você foi traída várias vezes. As pessoas olham para você, parece que está tudo bem com você, mas existe um buraco de carência dentro de você. Eu ouvi um testemunho hoje de manhã de uma mulher uma mulher bonita, a mãe dela linda, a mãe não casou. A mãe não casou. Ela também não casou. Mano, mulher bonita, você fala, o que se passa? Por causa de uma ferida que ela abriu para mim, que foi aberta lá atrás com a mãe, essa ferida foi transportada para a filha e a filha está vivendo as mesmas coisas que a mãe viveu.
Quantos de nós transportamos medos dos nossos pais? Porque a tua mãe tinha muito medo, hoje você tem muito medo. Ai, cuidado com o ladrão, ai, cuidado com isso, cuidado. A tua mãe, uma pessoa ferida, acabou gerando em você feridas também. O teu pai, uma pessoa ferida, acabou gerando feridas em você também. Só Jesus, ele pode curar sua alma. Queridos, querida, você é linda, você é lindo, você é inteligente, você é sábio. Você é uma obra preciosa, você é uma obra de arte que foi feita pelas mãos de Deus e assinado por Deus. Você é especial. O que passou, passou, chega de chorar. Deus tem algo novo para você. Esse é o tempo de você dar a volta por cima. Perdoa aqueles que te magoaram. Perdoa aqueles que te machucaram. Perdoa aqueles que te pisaram. Perdoa aqueles que te abandonaram. Perdoa aqueles que disseram, nós vamos estar com você e não estiveram com você. Perdoa aqueles que disseram, nós vamos investir em você e não investiram em você. Perdoe. 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 Perdoe o homem que te traiu no passado. O homem que você tem hoje não é igual ao homem que você teve no passado. Não, é uma nova pessoa. Não tenha medo. Não tenha medo de abraçar o novo. Deixa o velho para trás. Deixa o velho que já passou. Deus é capaz de restaurar a sua vida. Ah, apóstolo, tenho 2, 3 filhos com pai diferente. Deus pode te fazer feliz. Deus pode colocar alguém no seu caminho que vai ser o pai dessas crianças. Deus tudo pode. Uma vez ouvi o testemunho de uma irmã que era... a irmã era cripple, how we say cripple? Era... tinha problema nas pernas, né? Não andava. Cripple. Paralítica. Essa irmã não andava e essa irmã, às vezes, tinha que andar com muletas. E essa irmã orava por casamento e ninguém queria ficar com ela por causa da situação dela. E ela continuou orando, ela buscou em Deus força. Eu imagino o que essa mulher passou. É um testemunho vivo que eu vi. Enquanto ela orava, Deus revelou para um pastor que morava na Europa que a mulher dele estava num lugar que era essa mulher. E esse pastor saiu da Europa e foi até onde essa mulher estava e casou com essa mulher. É muito engraçado. Eu ouvi o testemunho dessa mulher, dizem que na noite de núpcias a mulher que não podia andar, que só andava com muleta, começou a andar. Deus curou ela. Pensando nessa história, não consigo contar com muitos detalhes para você, mas eu entendo que Deus pode tudo. Deus pode mudar todo tipo de situação. Não existe situação que Deus não possa mudar. Não existe doença que Deus não possa curar. Não existe áreas da sua alma que Deus não possa acessar. Deus pode acessar todas as áreas da sua vida. Eu quero terminar aqui. Rendez-vous demain 12h. Nosso encontro amanhã às 12 horas. Ok? Meet me tomorrow. We'll be talking. Vamos falar. Vamos compartilhar a palavra de Deus e vai ser poderoso. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. Você que foi abençoado, compartilhe essa live. Envie para os teus amigos. Eu vou deixar ela aqui no ar. Envie para os teus amigos sobre libertação de alma. Eu creio que alguém vai ser ministrado. Vou colocar essa ministração também no YouTube. Não consegui fazer a live direto no YouTube. Vou colocar essa live também no YouTube. Porque eu entendo que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Essa palavra precisa ser ouvida. Sim, precisa. Belva, Deus abençoe, querida. Está chegando tarde. Deus abençoe a todos que estiveram comigo. Que o Senhor vos abençoe abundantemente. Até amanhã ao meio-dia na nossa live 180 graus. E Deus estará nos abençoando abundantemente. Shalom, shalom, ubraha. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os irmãos. Senhor, visite a vida de cada um. Espírito Santo, sare as feridas, sare as doenças dentro do coração, sare a alma do meu irmão.
Senhor, a partir de hoje até a sexta-feira, que haja uma libertação de alma total, que almas sejam libertas, que pessoas sejam libertas, e complexos sejam quebrados, complexos de inferioridade, superioridade, igualdade, seja quebrado, doenças na alma, sejam quebrados, ciclos viciosos de feridas, de ferir pessoas, de pisar em pessoas, que sejam quebrados hoje em nome de Jesus. Sara e cura o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, shalom.